Você sabia que existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas? E diferente do que muitos pensam, elas não acometem apenas os idosos. No Brasil, por exemplo, são mais de 15 milhões de pessoas sofrendo com a doença. Os tratamentos disponíveis hoje podem aumentar muito a qualidade de vida do paciente, mas muitos deixam de procurar auxílio profissional. Sabe que você vai acostumando com a dor? No dia 27 de novembro, a gente conversou sobre esse assunto aqui no programa e surgiram muitas dúvidas. E hoje a especialista em dor e acupuntura, a doutora Jamile Pereira, volta para responder. Mas aproveita você de casa que ela está aqui e já manda a sua também. Seja bem-vinda, feliz ano novo! Obrigada, feliz ano novo. Para nós! De novo. De novo, sempre! Jamile, quando você veio aquela vez, tiveram muitas perguntas. Exatamente. Vamos respondê-las, mas só para recapitular, quais são as doenças reumáticas mais comuns? Exatamente, você já introduziu aí, né? Então, doenças reumáticas, na verdade, são um grupo de doenças e eu te acrescento, são mais de 100 não, são mais de 200. Nossa, muito! São muitas doenças que englobam doenças mais comuns e doenças mais raras também, né? Então, das mais comuns são aquelas doenças, né? Então, o que são doenças reumáticas? São doenças que atingem as articulações, né? E tem as periarticulares. Então, tendinite, bursite, às vezes por repetição, né? Às vezes por excesso de uso e às vezes por degeneração, né? Por desgaste também, né? Então, essas doenças periarticulares, né? Que atingem aqui, a gente tem, por exemplo, um joelho. Então, tudo aqui que conecta, né? A região dos ossos aqui são as cartilagens, então as bursas, os tendões, eles podem inflamar e aí podem doer no decorrer da vida. Todo mundo já teve algum momento que esforçou e começa a ter alguma dor. Tem também as degenerativas. Então, a osteoporose, a osteoartrite, né, que são as artroses, né, que todo mundo fala, são as mais comuns, né? Então, são doenças de pessoas com mais idade. Se você pegar pessoas acima de 75 anos e fizer um raio-x, quase 80% delas tem sinais de degeneração articular. Então, tem uma artrose, né, que a gente chama o termo médico mais atual, é osteoartrite, né, que tem esse processo inflamatório, né? E aí também tem as inflamatórias. Então, das inflamatórias, são aquelas que dão aquele vermelhão, né, nas articulações. Temos a artrite reumatoide, temos a gota, né, que são também... Aí a gente tem as outras menos comuns, lúpus, né? Nós temos outras também mais raras também, temos a artrite juvenil, que dá em crianças também, jovens. Então, a gente tem uma série de doenças. Mas eu acho que essas aqui que a gente falou, né, como a osteoartrite, né, a artrose, as tendinites, bursites, essas são as mais comuns e mais prevalentes aí, né, que a gente vai focar. Todas elas a gente vai ter algum sintoma prevalente? Sim, a dor, né, é um sintoma muito prevalente. A dor articular é o que une aí, né? Elas não causam só dor, elas podem também lesionar não só as articulações, podem atingir outros órgãos, outros sistemas, né? Então, rins, pele, gastrointestinal, né? Algumas doenças mais raras podem atingir outros sistemas, né? Mas a dor articular é o que tem em comum. Assim como pode dar inchaço, edema, né? Então, vermelhidão, né? Que são essas inflamações, né? Que podem causar ali no periarticular. Uau! Temos muitas perguntas. Vamos para elas? Vamos sim. Léo, com você. Bora lá então. Primeira pergunta para a doutora, aqui é da Maria Paula de Londrina, Paraná. Tenho o túnel do corpo inflamado, sinto muitas dores nas mãos e queima muito. Já está doendo nos ombros. O que fazer? Obrigado, Maria, pela pergunta. Então, ele tem um túnel do carpo, né? É o túnel do carpo, que é é uma doença, né? Uma lesão aqui que dá. Num lugarzinho chama túnel porque é um lugarzinho que fica meio apertadinho para passar bem um nervo. Então, é uma dor diferente, não é uma dor articular. Ela causa num local, né? Em punho, né? Que aí todo mundo pensa, se tá doendo o punho, deve ter articulação. Mas, na verdade, é uma dor de nervo, né? Então, ela às vezes acorda de noite tendo que mexer a mão, sente muita dor também para posicionamento. É uma dor bem incomodativa. Ela pode ser cirúrgica ou ela pode ser tratada com analgesia ou, assim, com medicamentos analgésicos ou com exercícios, atividade, reabilitação, órtese, sabe? Aquelas que às vezes você pode usar. Então, tem uma série, depende muito o grau que tá, né? Então, precisa de exame, precisa de uma avaliação médica. Mas o túnel do carpo é isso. Existe um espacinho que passa o nervo, ele fica apertadinho ali e aí ele começa a causar essa dor. Pode ser unilateral, pode ser só de uma mão, pode ser nas duas mãos, né? Tem pessoas e tem momentos, por exemplo, a gestação, que a gente
a gente incha, tá mais edemaciada, né? Tem mais líquido ali circulante. Às vezes pessoas que por períodos, né, apresentam essa dor e depois podem voltar, né, a não ter mais essa dor do túnel do carpo, né? Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas para a doutora, bora ver aqui, ó. A da Tairine Ramos, Manaus, um beijo para Manaus. Meu dedo da mão trava, dói muito. O que fazer? Obrigado pela pergunta. Então vamos lá, né? O dedo da mão trava, né? Podem ter várias coisas, pode ser articular, pode ser, às vezes, tem algumas coisas que só de posicionamento mesmo, né? Eu não sei qual é o caso dela, né? Mas as dores articulares de dedo da mão travar são as artroses de mão, né? As osteoartrites, que dão deformidade, são mais comuns em pessoas acima, né? Que nem a gente falou, pessoas acima dos 50 anos, né? É um local muito comum, então a gente até conversou da outra vez. Sabe aqueles dedinhos meio deformados, inchadinhos aqui, que às vezes se você não trata, ele evolui com deformidades, né? Então, às vezes um raio-x simples de mão ou algum exame mais específico para a gente ver a imagem, a gente vê nessa região das articulações. Então, a gente tem aqui vários ossinhos na nossa mão, a gente não tem aqui nenhum exemplo, mas a gente tem várias conexões aqui que tem várias articulações pequenas, né? Os carpos, né? Entre eles, a gente tem algumas articulações. Então, elas podem inflamar e aí podem dar essas deformidades. E a mão, ela pode ficar sem mobilidade, travada, né? Então, eu não sei se é esse o caso, mas aí o que a gente faz com isso, né? O que devo fazer? Primeiro, quanto antes você tratar, então se você já sinto dor nas mãos, alguns movimentos, minha mão tá de vez em quando acorda inchada, né? Quando eu acordo de manhã, que é uma característica muito importante, eu acordo travada, eu tenho que fazer força, e aí só depois no decorrer da tarde, né? Aquela rigidez matinal que a gente chama das articulações. Então, aquela pessoa que acorda de manhã e ela tá toda dura, toda travada, que precisa como se tivesse que fazer força e é meio dolorida. Então, a dor articular, a dor, né, reumática, não sei se a gente pode assim dizer, que é um termo amplo, ela é uma dor característica, essa rigidez matinal, né, esse travamento logo de manhã. Então, quanto antes você perceber ou suspeitar, se você tratar precocemente, né, já adianta e aí você evita deformações, né, ou perda da mobilidade. O tratamento, ele é uma reabilitação. Então, ele não é só uma fisioterapia, ele não é só um medicamento, né? Ele é um tratamento amplo, onde você tem que observar e manter as articulações ativas. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tô com dor, vou ficar quietinha. Não, a gente tem que manter a mobilidade, treinar, então são exercícios que a gente tem que fazer não só de força, então a gente tem que treinar força, a gente tem que ver flexibilidade, que seria a mobilidade, a gente tem que, através de fortalecimento, né, então a flexibilidade, mobilidade, a gente também tem que treinar alongamento, né, então são várias coisas que a gente tem que manter as nossas articulações ativas, né, fortalecendo a musculatura, o que precisa mais, para aí sim ela não perder essa mobilidade. Nos pacientes que têm doenças avançadas, por exemplo, artrite reumatoide, que aí dá muita alteração, ou por exemplo, pessoas que falam assim, eu não consigo fechar o zíper da minha calça. Existe aí, com uma terapia ocupacional, as adaptações, né, que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se você não consegue, aí você fala, não consigo, alguém tem que fazer por mim, eu deixo de fazer. Não, a gente pode adaptar, coloca um gancho maior onde você consiga, a chave da fechadura você pode adaptar, né, botar uma maior para você conseguir mexer ou virar. Então, é uma coisa muito individualizada, sabe, Abby? A gente consegue adaptar para manter a funcionalidade do paciente, mesmo nos casos avançados. E se você já tem, antes disso, ou suspeita de alguma coisa, busque ajuda, procure um médico, tenha avaliação, faça o diagnóstico correto para saber realmente o que é, né? Interessante isso que você falou, né? Porque você acaba tirando a autonomia, né? Exatamente. A liberdade. Então, às vezes, as pessoas ficam tão chateadas e deixam de fazer as atividades que fariam todos os dias. Exatamente. Às vezes, a gente quer tratar só a dor, né? Então, a dor é um grande passo, porque sem dor, né, você consegue fazer
fazer mais. Mas às vezes você tem que começar essa reabilitação antes da dor completamente zerada. Então, quando você pega aquele gap do paciente, você começa a tratar com medicamento, ele fala, tô um pouquinho melhor, já vamos atuar junto, né, com a mobilidade, fazendo o tratamento de reabilitação, para aí sim você manter essa autonomia, né, do paciente. Perfeito. Né? Mais perguntinhas? Coloca pra gente. Da Leda, de Itapevi, São Paulo. Minha mãe Lídia tem 82 anos e de uns meses pra cá começou a sentir dores do quadril até o pé, principalmente do lado esquerdo. Como ela tem diabetes e pressão alta, a médica pediu que não tomasse remédios para a dor constantemente. Não sei mais o que fazer, pois ela está mancando. Poderia me ajudar? Puxa, é difícil isso. O médico da dor sente até um apertinho no coração quando fala, não tome remédio para dor, né? E aí, primeiro a gente tem que saber o que ela tem, o que são essas dores no quadril. A gente já veio aqui falar de dor no quadril, também tem um monte de coisas que podem causar. Ela tem 82 anos, né? Então, uma osteoartrite, por exemplo, coxofemoral, que é uma região ali que junta a região da coxa com o fêmur, né? Aqui, por exemplo. Então, você pode ter, aqui a gente tem o músculo, né, do sacrilíaco, né, e aqui tem o fêmur, né. Então, nessas junções, são dores de quadril, né, bem dessa área. Então, às vezes, dores articulares dessa área, uma inflamação dessa área pode causar essa dor. Então, o que ela tem? O que está causando? Tanto que a gente fala, né, o problema não é ter dor e tomar medicação. Primeiro, a gente tem que saber o que está causando, né, essa dor. Se a gente tratar essa dor, ela melhoraria, não estaria mancando, ela talvez reduzisse o consumo de dor, né, consumo de medicamentos, né? A gente poderia ter outra, já que não quer se as medicamentos para dor estão causando algum mal para ela, ou dor no estômago, outras coisas assim, o que a gente pode ofertar além do medicamento? Então, assim, a gente pega um paciente, pega uma história, a gente tem que avaliar, né? A gente precisa investigar, a gente precisa conhecer o que ela faz no dia a dia, como é o dia a dia dela, ela está cozinhando, ela não está cozinhando, ela está só sentadinha em casa, o que ela sente falta de fazer, o que está limitando no dia dela, né? Então, são muitas variáveis para a gente avaliar. Assim, se eu desse um conselho, né, para a Lídia, né, ou para a filha dela, que foi que mandou, seria isso. O que está causando? Primeiro, investigar o que é essa dor. É uma osteoartrite, né, de coxofemoral? É um desgaste, né, que talvez vão falar. O que é? Fez algum exame para poder a gente, né, um exame de imagem para poder, ou um exame, não precisa nem ser de imagem, às vezes um exame físico, quando a gente deita o paciente, faz alguns testes, onde a gente suspeita, né, às vezes você está num local que você não tem condição de fazer exames, a gente tem isso aí, exame físico, né, do médico, o paciente, dessa relação, onde a gente faz algumas avaliações, onde a gente suspeita e começa a tratar, né, baseado nessa avaliação. E aí sim, mas assim, só pedir para o paciente não usar a medicação e continuar aguentando a dor, isso não dá, né? Dá. Isso é muito difícil da gente ouvir. Então, faça o diagnóstico, né? Se precisar, se estiver sentindo dor, use a medicação, mas junto com isso, trate o que está causando ela, né? Boa. Mais perguntinhas? A pergunta é do Instagram agora. Pode mandar pelo Instagram também, tá? Que a gente vai te ajudar. Da Cela. Doutora, olha que beleza, rapaz. Judô, obrigado. Acho que eu errei o corpo do carpo e falar assim, vamos aumentar a letra para esse rapaz. Obrigado, viu, gente? Doutora, eu tenho neuropatia grave, tomo remédio muito forte para dor. O que seria melhor para mim? Muito obrigado pela pergunta, viu? Se você tem uma neuropatia, né, para explicar de uma forma mais simples, é uma lesão, né, no nervo, né, nem sempre é uma lesão física, e que causa uma dor neuropática, né? Então, a dor neuropática é uma dor meio diferente, é uma dor que pode causar, além da dor, né, tipo queimação, aquelas dores que a gente faz, as dores empontadas, é uma dor que queima, às vezes uma dor que esquenta, é uma dor bem incomodativa e que precisa de um tratamento específico. Então, uma dor, né, causada por um nervo lesado, né, fisicamente, uma lesão mesmo física ou alguma outra causa indireta, né. Então, a gente precisa, muitas vezes, tomar medicação mesmo forte, a gente precisa manejar melhor esse controle da dor, avaliar também no paciente qual a preocupação dela. Ela não quer usar medicação porque está dando efeito colateral, qual é a expectativa que ela tem, ela quer saber por quanto tempo eu vou tomar, se eu vou tomar a vida toda. Então, a gente precisava conversar para saber qual é a angústia dela em relação ao tratamento dessa neuropatia. Em geral, as neuropatias precisam sim tomar medicação
medicações, às vezes temporária, né? Às vezes por um tempo muito mais longo do que o paciente gostaria de desejar. Mas a gente precisa entender, né, qual seria essa angústia aí, né, dela, né? E como ela tem se sentido. Exatamente. Enfim, né? Né? Mais uma pergunta? Mais uma perguntinha para a doutora. Cadê? Jame Silva, sempre participa aqui, muito obrigado, viu? Como tratar artrite nas mãos e tenossinovite? Percebi em uma viagem que relaxei, praticamente não a senti. Obrigado, James, pela pergunta. Interessante boa, isso né? também, né? Interessante. A gente já conversou também sobre isso. Nosso cérebro é inteligente, né? Essa distração aí de momentos, né? Onde a gente não está pensando ou não está fazendo e relaxou realmente. E aí você acaba não sentindo aquela dor que te incomoda às vezes por tanto tempo, né? Mas além disso, a tenossinovite e as dores articulares, ela tem uma característica cíclica. Então nem sempre é só por causa de viagem. Ela às vezes tem períodos de dor intensa e às vezes ela tem período que reduz, né? Então essa ciclicidade de períodos de crise e períodos de melhora, ela também é comum, né? Pode ter sido pela viagem, sim, né? Só do fato de você relaxar, de você acabar distraindo o cérebro aí dessa dor, né? Que a dor é um sistema complexo, que ele não é só causado pela aquela coisa física, né? Ela tem áreas do nosso cérebro que a gente sabe, né? A dopamina, a serotonina, que atuam aí no sistema nociceptivo, né? Esse nome difícil, onde a gente faz a atuação distrativa da dor, né? Por isso que o tratamento de uma dor crônica, ele é tão complexo e exige não só medicamento, né? Não, exige também um tratamento aí multiprofissional. Mas pode ser isso, pode ser simplesmente por rachou, pode ser porque ela ficou mais ativa, numa viagem geralmente você acaba caminhando mais, e aí a gente já sabe que atividade física, né? Ela pode ter uma ação anti-inflamatória. Quando estava até a década de 70, todo mundo pensava, tá doendo, tá inchado. Não faz nada, Não né? faz nada, repouso, né? E a gente está cada vez mais mostrando que o repouso, ele é muito mais deletério do que a gente se manter ativo. Claro, avaliando a condição de cada paciente, idealmente de uma forma individualizada, né, para a gente saber o que mexer, mas pode ter sido por isso, né? Pode ter sido. Interessante isso. A nossa cabeça comanda muita coisa, Muita né? coisa. Muita coisa. Seja sempre bem-vinda, tem mais um monte de perguntas. A gente vai continuar fazendo plantões de perguntas e respostas, pode ser? Exatamente, claro. Lembrando, né, que além dos tratamentos medicamentosos aí, que a Lídia, né, tinha, a gente tem a opção dos tratamentos não medicamentosos, tratamentos que podem ser adjuvantes, como a acupuntura que a gente fala, e que nas doenças articulares e inflamatórias, né, elas podem ser muito benéficas em tratar em conjunto, né? Ajuda bastante também. Você de casa tem mais dúvida? Continua mandando, a gente vai separar. Aproveita para seguir também, ó, @anestesia_e_dor e o telefone é o 11 97230 8525. Beijo, feliz ano novo. Obrigada sempre, viu? Obrigada. Muito didática, fácil de entender. E é gostoso, né, quando o médico vem e além dele falar para você dos medicamentos, enfim, ele fala de forma didática o que você pode fazer na sua vida, né, no dia a dia, para sua autonomia, para sua liberdade, para sua cabeça. Isso é incrível, não é não, chefe?